boa noite. Hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre os aspectos psicológicos e jurídicos dos crimes virtuais, né? A internet sem lei, será que é isso mesmo? E hoje aqui conosco, né, está a Tairique Mota, que ela é bacharel em Direito e vai falar um pouquinho sobre o revenge porn. A Aline Correia, que é advogada e vai falar sobre os aspectos jurídicos que envolvem essas questões dos crimes virtuais. A Marielle, que também é bacharel em Direito, e ela foi vítima de um crime virtual. E eu, que sou a Yara Caô, estarei falando dos aspectos psicológicos sobre esses tipos de crime. Certo, pessoal? Então, eu gostaria de iniciar a nossa live perguntando um pouquinho para a Marielle como que ela se sente, como que ela se sentiu referente ao ataque sofrido, como que foi, como que aconteceu. Explica um pouquinho para a gente, Marielle, por favor. Então, eu fiz uma postagem numa rede social e, assim, eu tenho consciência de que rede social é aberto mesmo, que as pessoas vão lá e comentam e tal. Só que tanto que outras pessoas comentaram, né, a minha postagem e tal, que eu me senti ofendida foi que um rapaz veio, uma pessoa que eu não conheço, não tenho ele nas minhas redes, ele veio e ele me chamou de vadia. A partir do momento que ele falou vadia, eu me senti, assim, despida, eu me senti estuprada, assim, sabe? A partir daquele momento eu entendi que a conduta dele estava sendo ligada ao fato de eu ser mulher, tipo assim, que eu não podia expor minha opinião, tanto que ele falou várias vezes que era para eu calar a boca, que era para eu ir trabalhar, e tipo, uma pessoa que não me conhece, que não sabe da minha conduta, da minha vida, de nada, e assim, eu me senti muito impotente, acho que a palavra exatamente é essa, e tipo, eu trabalho numa vara de violência contra a mulher. Eu não sou uma militante, eu sou uma mulher, eu sou uma filha, eu sou uma mãe, eu sou. E assim, eu trabalho com isso todo dia e eu nunca tinha tido a noção de como é que é quando a pessoa fala para você isso, sabe? Na hora que ele falou vadia, tipo assim, que direito ele tem, sabe? De falar, de expor, de querer que eu calhe a boca, de tipo, você não tem direito de falar nada, sabe? Então, assim, eu me senti realmente muito atacada mesmo. E tanto que quando ele falou, e assim, o meu principal objetivo, assim, quando eu resolvi participar da live e tal, porque eu mesma, quando aconteceu isso, a minha primeira reação foi tipo, eu não vou para frente com isso, eu não vou aguentar esse desgaste. Mas muitas mulheres vieram me dar apoio, tipo, você tem que denunciar sim, você tem que falar sim. Então, meu principal objetivo de estar aqui hoje é justamente esse, assim, de que a gente tem que ter voz sim, a gente tem que falar sim, a gente tem que denunciar sim, que não pode chegar uma pessoa qualquer e achar que pode falar o que bem entende e ficar por isso mesmo. Então, assim, inclusive, eu queria te fazer essa pergunta, né, Yara, você que é a psicóloga, né, tipo assim, dessa diferença de como é você quando você vê outra pessoa, isso acontecer com outra pessoa, e quando isso acontece com a gente, sabe? Eu que sou acostumada a lidar com isso todo dia, e aí quando aconteceu comigo, eu, assim, tipo, eu levei um choque daquilo, até porque a postagem que eu fiz não teve nada demais, eu não ofendi ninguém, eu não mencionei ninguém, eu não citei ninguém, e assim, o tanto que eu me senti impotente diante daquilo que ele falou. E assim, é um rapaz jovem, é um rapaz que faz direito, é uma pessoa instruída, uma pessoa que você não imagina que vai fazer esse tipo de coisa. E, na verdade, não existe um perfil, né? Eu também entendi isso, que não existe um perfil de pessoa que vai fazer esse tipo de coisa com a gente, assim, né? E eu achei bacana também isso de várias mulheres me darem apoio. E também teve mulheres que falaram, tipo, você tem que prestar atenção no que você posta na rede social. Uma inversão, sabe? Nada dá o direito dele vir e me agredir da forma como ele me agrediu. Ele não parou. Ele fez isso e ele continuou. Inclusive, isso aconteceu dia 14 de julho agora. E ontem ele fez umas postagens me chamando de bitch, de cadela, de puta. Então, assim, é muito deboche, é muito tipo, eu posso fazer o que eu quiser, que isso não vai trazer nenhuma consequência para mim. E não é assim. Eu acho que é justamente esse o tema, né, E da qual foi a live. proporção disso, Marielle? Então, foi numa E rede qual foi a social que... proporção disso? Atingiu? Você tem. Pode falar. Então, foi numa rede social que teve mais de 2.000 curtidas.
é uma rede social aberta, eu não tenho noção da proporção do tanto que ele me expôs. Tanto que meu filho, que mora em Maringá, soube disso por lá, porque as pessoas começaram a compartilhar. E assim, até algumas pessoas dizem, ai, tá famosinha, ai, tá não sei o quê, porque isso foi para até lá. Então, pessoas de outros países compartilharam a minha publicação. Então, eu não tenho noção do tanto que ele me expôs. E, tipo, eu sou uma funcionária pública, como eu falei, eu sou uma mãe, eu sou uma filha. Eu me senti muito ofendida, eu batalho pelas minhas coisas. Ele não sabe da minha vida, da minha conduta, e por causa de uma frase que eu coloquei lá, que não sei por que ele se sentiu ofendido, ele se achou no direito de vir até mim e me agredir dessa forma. E ainda não parou. Assim, tipo, é debochado, é sem educação, é tipo assim, realmente de... Você não tem o direito de falar, sabe? Foi mais ou menos dessa forma assim que eu me senti. Tá, antes de eu te responder a pergunta que você tinha me feito anteriormente sobre os aspectos psicológicos, eu queria tentar entender um pouquinho com a Aline, como que funciona essa questão, Aline, porque ela sofreu um ataque virtual, né? Como que é a parte jurídica que envolve toda essa questão, né? O que que pode ocorrer, o que que esse indivíduo que fez esse ataque ele pode sofrer quando trata-se de questões jurídicas? Existe uma lei específica que garanta e ampare o indivíduo quando ele sofre algum tipo de ataque virtual? Boa noite a todas, boa noite aos que nos prestigiam, esta live maravilhosa, com mulheres maravilhosas. Quero agradecer o convite da Anne por falar de um tema tão importante e tão pouco falado, né, em que pese ter todos os dias casos semelhantes ao da Marielle, a gente quase não tem pessoas falando sobre isso, esclarecendo. Então, quero parabenizar a Associação Filhas do Voto Nunca Mais por essa iniciativa. Cumprimentar vocês, meninas, a Marielle, que acabou de nos passar um relato de uma situação constrangedora e gravíssima que ela está ainda acontecendo, né? E é muito sério isso, eu sei quanto você deve estar abalada com tudo isso. Cumprimentar também a Tarik, eu acho que está dando interferência. Estão me ouvindo bem? Eu vou pedir também para as pessoas que estão nos assistindo que dê o feedback do som, da imagem aqui nos comentários, que a gente está acompanhando também. E cumprimentar você, Yara, que tem essa visão do lado psicológico, que é muito importante também, né? Então, falando do que aconteceu com a Marielle no aspecto jurídico, como eu disse, isso tem acontecido diuturnamente. Todos os dias a gente acompanha alguma notícia com esse viés. E é preocupante, porque, igual o nosso tema, né? Internet, terra sem lei. Será que é terra sem lei mesmo? Porque as pessoas que começam a fazer isso, como o que está fazendo com a Marielle, e está continuando, mesmo aí ele correndo o risco de sofrer, e olha que é uma pessoa que a gente não pode falar, é um leigo, né, um desconhecido, em que pese a gente não pode dizer que ninguém desconhece a lei, mas ele é uma pessoa esclarecida, por já estar no mundo jurídico, inserido no mundo jurídico, ele tem a obrigação de ser um formador de opinião. Então, quando ele faz isso, e outras pessoas o veem fazendo, acha que é realmente uma terra sem lei, porque ele, que é um formador de opinião, está fazendo, eu posso fazer perfeitamente, que essa sensação de impunidade que toma conta de quem faz é tamanha. Então, vamos lá fixar os parâmetros que pode acontecer com uma atitude igual a essa. Essa atitude da Marielle infringiu o quê? A honra dela, né? Isso muito antes de existir internet, muito antes de ter toda essa tecnologia à nossa mão, já era considerado crime. Então, quando vem aí algumas leis regulamentando alguns aspectos da internet, e eu digo, meninas, que essa lei chegou tarde, nós temos a primeira lei, que ela é de 2012, que só veio trazer a obrigatoriedade de ter delegacias especializadas em crimes cibernéticos, e depois nós tivemos a tão famosa lei Carolina Dickmann, que não aprofundou tanto assim. Eu faço aqui uma crítica a essa lei, que ela deveria ter aprofundado mais, ela perdeu uma grande oportunidade de tipificar mais os crimes, mas ela trouxe um parâmetro só para a questão, como que aconteceu com a Carolina Dickmann, de invasão ali,
envio desses dados que as pessoas conseguem extrair de acesso a computadores, a tablets das pessoas. E depois nós tivemos a Lei Marco Civil, que também que fez um marco civil que também ali ela fixou alguns parâmetros mais profundos das obrigações dos internautas, né? Então, terra sem lei? Não, não é. Nós temos que ter muita responsabilidade, isso eu tenho dito constantemente, principalmente dentro da minha casa com meus filhos, que eu tenho 2 adolescentes, e eles têm muito acesso à internet, por mais que a gente fiscaliza, mas é difícil de fiscalizar o tempo todo, o tempo integral. Então, o que a gente tem que fazer em papel de enquanto mãe, enquanto educadora, é conscientizar essas crianças do que pode acontecer caso eles venham a infringir as normas legais, né? Porque existem, sim, normas legais que amparam todo o sistema cibernético. Então, o que fazer? Eu vou entrar um pouquinho aqui agora, porque ela trouxe para nós, a Marielle trouxe para nós um relato do que aconteceu com ela. Assim como ela, hoje, deve ter milhares de pessoas, inclusive agora nos assistindo, que também aconteceu isso e ficou naquele, vou deixar para lá, porque eu não sei nem o que fazer. Eu acho que isso nem crime é. Então, o que fazer? A Marielle já tomou algumas atitudes corretamente. Então, quando alguém for vítima desse tipo de crime, e é crime, né, esse tipo de situação, porque existem outros também que são aqueles estelionatos, que os hackers entram no nosso computador e roubam ali nossas senhas, ou roubam imagens e fazem chantagens conosco, e tem esse tipo de crime, que a gente chama eles de impróprio, que são os crimes que já estão tipificados no Código Penal, que pessoas vão lá, inclusive, às vezes, até pessoas da própria família, e caluniam, difamam e causam injúria. Inclusive, nós temos visto muito injúria racial, ética, né, de gênero. Então, tudo isso, quando a pessoa estiver vivenciando essa situação, o que ela tem que fazer? Ela tem que tirar print, né, porque a pessoa pode apagar rapidamente. Então, ela, a partir do momento que ela viu, ou alguém viu, compartilhou com ela, ela já tira print disso tudo, ela pega esses prints e registra ele em cartório, faz dele uma ata notarial. Mas para que isso? Precisa disso? É bom para depois você ter um documento, porque obviamente que na internet tudo se apaga, para que você tenha um documento que dá credibilidade, que aquilo que você está, aquele print, ele é o quê? Ele é um documento fidedigno com o que foi levado pro cartório para poder fazer essa ata notarial. Após isso, faz uma ocorrência na delegacia, em várias cidades já tem a delegacia especializada, se não tiver, e principalmente agora nesse período de pandemia, faz a ocorrência virtual, e depois disso, comece os desdobramentos do crime em si, né? Aí a gente pode ir por 2 esferas, a criminal, que é um crime que tem, inclusive, pena de detenção, e nós temos a esfera civil, porque aquela consequência, aquela atitude tem que ser reparada por esses 2 viés. Marielle, pode te pedir uma palavra? Pode falar. Sim. Eu queria falar, comentando, né, o que você falou, porque, tipo, por mais que eu também seja do meio jurídico e tal, eu tinha uma certa noção de que existiam essas delegacias especializadas em crimes cibernéticos e tal. E assim, por a gente morar em Rondônia, né, a gente acha, mas será que em Rondônia já tem e tal? E aí, quando eu fui à delegacia, eu fiz uma ocorrência online, inclusive. E a gente pode fazer uma ocorrência online, a Delegacia de Polícia Civil, ela tem esse recurso. Eu fiz a ocorrência online, e aí eu juntei todos os prints, inclusive ele apagou vários prints depois, ou tentou justificar a conduta dele de alguma forma, mas eu já tinha tirado. E aí, em Porto Velho, tem uma delegacia de crimes cibernéticos, que para mim foi novidade. Eu não sabia, mas tem essa delegacia. Então, eu também queria deixar já essa informação, assim, que, tipo, não é uma coisa de outro mundo, é uma coisa simples. Você registra uma ocorrência, dá para você fazer online, né? Nem precisa sair de casa. E aí, depois você vai até a delegacia para representar, né? Não é isso, Yara? Então, na realidade, eu acho que a Aline saberia responder mais uma coisa interessante que eu achei que tanto você
você quanto a Aline falaram, e eu vou trazer isso, é uma questão que você falou em relação ao desgaste, que muitas vezes você não buscou por conta da questão do desgaste, que aí a gente já pensa na questão do desgaste emocional, do desgaste físico, por não saber exatamente a proporção que se toma, às vezes a gente diz por medo dessa proporção que social, onde a nossa sociedade masculinizada, né, ela vai dizer, inclusive, as próprias mulheres, elas ofendem outras mulheres, né, achando que a mulher vai ser a culpada, que a mulher é a culpada, que a mulher colocou algo. Então, esse desgaste, querendo ou não, muitas vezes o indivíduo ele já deixa de lado, ele fala, eu não vou atrás, porque eu vou me cansar, o meu emocional vai ficar muito mais abalado. Pode falar. E assim, eu também não vou passar que é fácil. Eu estou até hoje me desgastando, porque ele continua, assim, ele não foi lá e só parou. Então, realmente é desgastante, sim, mas eu acho que a gente tem que colocar nossa voz, a gente tem que se manifestar, a gente tem que mostrar que a internet não é uma terra sem lei, que ele não pode chegar e falar o que ele tem e ficar por isso mesmo, entendeu? Por mais que e o mais interessante, a gente tem que sim se unir e lutar por isso. E o mais interessante nisso tudo é que a proporção social que torna-se é muito grande, né? As pessoas, querendo ou não, parece que elas buscam, inclusive, assuntos quando trata-se dessas questões, né? Então é muito difícil. As pessoas, elas não buscam, de alguma forma, como a Cíntia acabou de colocar, dar um basta, né? As próprias pessoas, elas incentivam essa colocação, por mais que seja fake, mas tá ali as pessoas divulgando, mostrando. Yara, e é interessante essa rede de proteção e de apoio, e eu falo muito isso, que nós mulheres, que você pontuou, é muito certo que a gente acaba recebendo crítica de outras mulheres, e a gente tem que ter a consciência que nós não temos que julgar outras mulheres e sim protegê-las, né? Então, quando acontece isso com a Marielle, aconteceu comigo também, é meu dever ajudá-la, e a gente tem que começar a formar essa rede de proteção e sermos fiscais desses assuntos na internet. Não só disso, mas a questão de gênero, questão de etnia, questão de raça, a gente tem que combater e cabe a cada um de nós. Não é você, se você olhar e falar, isso aqui para mim não me ajuda, deixar para lá, está sendo tão conivente quanto a pessoa que fez. Então, nós temos que ter essa consciência de sermos fiscais, sim, e prometer, sim. E aí, voltando para a questão do que fazer, só quero concluir lá a minha fala, para não esquecer, que a gente tem também o Safernet, que é uma associação que você pode entrar e acessa lá e deixa a denuncia que a própria associação começa a dar um encaminhamento necessário, principalmente quando identificar que são questões de abuso contra crianças, e de neonazismo, de racismo, só entrar nessa página do Safernet e deixar lá a denúncia que eles começam a investigar, eles têm um convênio com a Polícia Federal e começam a fazer as investigações. E podem também, pessoal, ligar no Disque 100 também fazer a denúncia. Então, assim, meios nós temos, basta usá-los. E apoio agora, a partir de agora, com essa live, nós vamos começar a ter, de todos que estamos assistindo, de fazermos uma rede de proteção. E uma questão agora que eu vou ficar um pouquinho na dúvida, eu quero me voltar agora um pouquinho para a Tarik, para ver se ela fala um pouquinho, quero ouvir tua voz, né, Tarik? Nós queremos, né? Como a Aline falou, que existem os crimes que são raciais, ideológicos, de gênero, né? Então, existem vários tipos de crime. E, se eu não me engano, o TCC de conclusão de curso da faculdade foi sobre revenge porn, né? Explica um pouquinho para a gente o que significa, o que é, para a gente poder entrar um pouquinho nesse assunto também. A revenge porn, ela é conhecida como um crime cibernético, né? A vingança pornográfica. Ela é um crime parecido com esse da Marielle, só que a diferença é que é usado fotos íntimas da pessoa, ou seja, eu estou no relacionamento, por exemplo, eu decido terminar esse relacionamento, eu compartilho fotos com o meu parceiro, fotos íntimas. E, de repente, essas fotos íntimas são usadas para divulgação, perfis falsos, perfis fictícios. O caso que eu usei para a apresentação do meu TCC foi um caso daqui de Porto Velho, também de uma servidora pública, Marielle,
E eu achei interessante que ela falou uma coisa que ela falou assim, eu me vi muito desolada, eu fiquei preocupada. E ela tá vivendo isso ainda, né? O fato da Marielle ainda não acabou. O que você está contando é um fato que você ainda está vivenciando. Mas dessa moça que é servidora pública daqui de Porto Velho, que foi o meu caso concreto, o caso dela é de 2017... O que ocorreu? Ela era servidora, ela tinha um relacionamento, esse relacionamento com o tempo foi se tornando abusivo, e ela decidiu terminar. E quando ela terminou, esse parceiro dela começou a ameaçar ela, usando fotos íntimas que ela compartilhava com ele, dizendo que ele ia divulgar na internet, que ele ia compartilhar no trabalho dela, que ele ia divulgar em e-mails, e assim fez. Ele criou um e-mail fictício, se passando pela moça, dizendo que ela era uma garota de programa, que ela fazia vários tipos de serviços e propondo os serviços dela para os amigos dela de trabalho com fotos íntimas dela. E nesse mesmo e-mail, ele postava dizendo um link, dizendo que ela era garota de programa, quem quisesse contratar ela, ligasse para ela. E divulgou o telefone pessoal dela. Então as pessoas começaram a ligar para ela procurando serviços sexuais. Aí o que aconteceu? Ela permaneceu um tempo no trabalho dela, mas para ela foi muito difícil, porque como as fotos íntimas dela, foto delas despida, nua, começou a ser divulgada, as pessoas começaram a ver ela com outros olhos de desejo, olhos de repreensão. Aconteceu o que aconteceu com a Marielle, a inversão da culpa. Muita gente julgou ela, dizendo que a culpa era dela, que ela não deveria ter compartilhado as fotos, que foi um erro dela, que ela agiu errado, que ela nunca deveria ter postado uma foto. Mas é assim, a foto íntima compartilhada é um sério problema, porque quando você compartilha com outra pessoa, ela deixa de ser uma simples imagem sua e passa a se tornar a imagem de outra pessoa, que ela pode fazer o que quiser e você não tem controle dessa imagem. Como no seu caso, Marielle, você não tem proporção da onde chegou os fatos que aconteceram, essa moça também não teve noção. Talvez eu entre na internet hoje e também ache fotos nela, também ache ainda fotos falando e imagens dizendo que ela ainda era garota de programa. No caso, ela tinha filhos, ela perdeu a guarda dos filhos, teve que se mudar da capital, ela não mora mais em Porto Velho, ela teve que morar no interior. E ela, no caso, ela era servidora pública, ela pediu para ela se desligar, porque ela não aguentava a situação. Era além do deboche, aquela situação do desejo, era uma piadinha dizendo, eu quero um serviço seu, eu quero isso seu. Você faz isso, eu posso contratar você? Pode falar. Tarik, sabe uma coisa muito interessante que você falou em relação às questões que, por mais que você compartilhe uma foto com o outro, você tem a confiança do outro, você quer a confiança do outro. Porque a partir do momento que você está num relacionamento, o que você quer? Você diz, eu vou mandar, porque eu tenho a confiança de que eu estou mostrando algo meu que é íntimo, né? E que isso não vai ser compartilhado. E não dá o direito ao outro de abrir a minha intimidade para outras pessoas, certo? Por mais que exista. Aí, vamos lá. Existe a questão do término do relacionamento. Mas por que dá o direito ao outro ele querer se apropriar da minha intimidade? Por vingança, por raiva, né? Aí é onde entram as questões jurídicas. Porque por mais que alguém mostre as minhas questões íntimas, mas e como eu fico? Né? As minhas questões emocionais e psicológicas, elas vão ficar completamente abaladas, porque eu tenho família, porque eu tenho amigos, né? Muitas vezes eu posso desenvolver uma síndrome do pânico porque eu não sei até onde chegou, né? Às vezes eu posso passar na rua e achar que a sociedade, ela me olha de forma diferente por achar que eu sou uma vadia, aquilo que de fato eu não sou. Por mais que eu seja uma mulher, por mais que eu seja alguém que trabalha, alguém que tenho pago as minhas contas, não dá o direito ao outro expor minha intimidade, né? Que desejo é esse que o indivíduo tem de querer se apropriar de mim, né? Pode falar. Yara, e nós tivemos um avanço muito grande agora em 2018, que é a lei de importunação sexual,
que trouxe a alteração, acrescentou a linha C do artigo 118 do Código Penal, onde tornou crime essa divulgação de fotos íntimas ou vídeos, inclusive acontece muito de divulgação de vídeos da pessoa no ato sexual. Depois que termina, numa forma de vingança, a pessoa começa a compartilhar esses vídeos, e é uma pólvora, né? Uma vez compartilhado na internet, acabou, você não consegue recuperar nunca mais. Então, e aí a lei da importunação sexual trouxe e tipificou e pena de 1 a 5 anos. Então, agora, além de todas as outras consequências que pode ter, também é considerado crime. Um aspecto interessante... Pode falar. Eu também queria falar que na ação que eu estou movendo contra ele, eu pedi a retratação pública. Da mesma forma como ele me agrediu publicamente, eu quero que ele se retrate publicamente do que ele falou. Eu quero que ele engula as palavras dele. Não, mas isso é muito um caso interessante, vocês estavam falando assim, divulgou a imagem, mas eu estava guardando uma coisinha que sempre é uma coisa que vai me deixar indignada. Eu posto uma foto minha, no caso, foi divulgada a foto de uma mulher, mas se essa mesma mulher decidir fazer vingança, se vingar também, na forma simples, dizer retrucar, divulgar a imagem do seu ex-parceiro, não vai ter a mesma proporção do que a imagem de uma mulher divulgada. Porque ele, ela é uma vagabunda, ela é uma mulher da vida, e entre outras características maldosas vai ser imposta sobre essa mulher. Mas o homem, com a imagem dele divulgada, vai ter uma curtida, vai dizer... ele é o bonzão, ele aconteceu isso com ele, mas ele saiu bem. Olha só, a mulher tentou retrucar ele, mas não deu certo. Não vai ter a mesma proporção de divulgação, de susto, de censura quanto a imagem íntima feminina divulgada na internet. Não vai ter a mesma visualização, não vai ter o mesmo... a próprio julgamento, porque, por exemplo, várias mulheres vão julgar essa própria mulher que teve a imagem divulgada, mas o homem divulgou, não, tá tudo bem, ele tá certo, ele deveria ter feito isso, ela agiu errado com ele, ela não deveria ter terminado com ele. Infelizmente, ainda acontece isso. Apesar de tudo, a gente vive numa sociedade patriarcal, onde muitas vezes a mulher tem que preservar a sua imagem, o seu decoro, se você vai por exemplo, você que trabalha num tribunal, você vai com um pouquinho mais decotada, você está errada, você não deve se comportar dessa forma, os seus ombros têm que estar cobertos, sua saia não pode mostrar alguma... Você tem que seguir regras, porque você não pode fazer que os olhos das pessoas te desejem, mas às vezes você pode estar vestida por completo e você ser atraente. Não quer dizer que a sua roupa vai dizer quem você é. Aquele velho sistema que houve várias discussões, que a minha roupa não diz quem eu sou. E nunca vai dizer. E por mais que essa mulher, que no caso concreto que eu estudei, ela teve a imagem íntima dela divulgada, infelizmente ela não estava errada, porque ela divulgou a foto íntima, mas a foto era dela. Ela tem direito sobre a imagem dela e ele não deveria partilhar. Por mais que ele tivesse a imagem dele no celular, a imagem estava restrita entre eles dois. E o ato de compartilhar a foto dela é um ato errado, pois ele não tinha autorização dela para divulgar essas fotos e tornar uma foto pública. Sabe uma questão que agora você falando, eu estava pensando, é aquela situação, né? Eu perdi o meu objeto de desejo. A partir do momento que eu perco esse objeto, ele não vai ser de mais ninguém. Né? Quando a gente fala de sociedade patriarcal, a gente fala exatamente sobre isso. Existem muitas verbalizações masculinas que falam, ela não vai ser de mais ninguém. É exatamente por isso que existem, inclusive, os crimes passionais cometidos contra as mulheres. E vocês percebem que tudo isso envolve exatamente todas essas questões. Um está aliado ao outro. Né? Então, se ele perdeu, a forma de ele se vingar é o quê? Denegrindo a imagem da mulher para que ninguém mais a tenha.
né? Ou até mesmo, eu não concordei com a verbalização da Marielle, então eu vou denegrir a imagem dela para que outros concordem comigo, para que ela possa ser exposta de tal forma até que ela possa ser atingida, né? Então, é muito interessante essa questão, né? Mas, Aline? Aline, a gente não está te ouvindo. Opa, agora tá, né? Eu tinha desligado o meu áudio. Eu tenho escutado bastante ultimamente as pessoas justificarem essas atitudes como sendo liberdade de expressão, né? E não é uma questão de censura. Então, vamos deixar claro aqui que liberdade de expressão passa longe disso. A liberdade de expressão, ela é garantida, temos todos o direito de ter liberdade de expressão, mas não se confunde com a prática de ofender as pessoas usando o meio da internet. Então, é bom deixar isso muito claro. E um outro ponto também que eu quero deixar aqui é que os conteúdos, caso continue na internet, vocês podem utilizar um mecanismo na própria justiça para ser retirado, né, que pode procurar um profissional para fazer isso, ou então no próprio site que eu falei agora da Safernet, tem lá um requerimento que pode fazer também para que se retire esses conteúdos da internet, porque senão isso acaba tendo consequências muito grandes, né, pode acarretar, inclusive, acho que não sei, a Yara vai abordar, até mesmo a pessoa do ato extremo, praticar suicídio por ver ali a sua imagem sendo divulgada de forma tão ofensiva, e tem muitas meninas na adolescência que não sabem, meninas, não só meninas, nós mulheres, homens, tem pessoas que não conseguem ter equilíbrio emocional, e é muito difícil ter mesmo de lidar com tudo isso, porque você ter sua vida exposta ali, no caso de mulheres que tenham fotos, vídeos divulgados naquele momento de amor, de entrega para o seu parceiro, e depois, ao término do relacionamento, ela vê esses vídeos sendo divulgados de forma avassaladora, como que isso não vai mexer com o ego, com o sentimento da gente? A Marielle falou assim, eu me senti horrível. Não tem como não se sentir, né? A ofensa que foi dada a ela, uma pessoa que não fez nada, simplesmente a gente viu pelos prints um comentário que não tinha nada a ver com o outro, ele se ofendeu, ou ele achou no direito de intervir lá no comentário dela, chamar o nome que a gente sabe que é atribuído, né, e que nós temos que replicar. Então, a gente tem que ter essa consciência dos nossos atos na internet. Se não for para fazer o bem, se não for para deixar algo positivo, então nem vá para a internet, vá para outro canto, né? Não vá usar a internet. Porque a internet hoje ela pode ser sim, uma forte aliada para propagar o bem, para fazer o bem, para deixar pessoas que estão até em níveis altos de depressão, ajudar essas pessoas. Por que não usar esse meio que está tão aí à nossa mão para fazer uma rede de apoio, de proteção, ao invés de ficar aí usando para acabar com a imagem da outra pessoa, que não tem nada a ver, né? Isso, e assim, E de fato, sabe, Aline, é muito interessante essa colocação, porque quando a gente fala, existem pessoas que elas não têm a capacidade de resiliência, né? Não têm a capacidade de lidar com as frustrações, com os problemas emocionais de fato, né? E muitas pessoas também não buscam apoio psicológico, não buscam apoio de outro, justamente pelo medo, pela vergonha, pela exposição que foi trazida, né? Existem indivíduos que, de fato, podem chegar a cometer suicídio, porque teve a vida exposta, ele não sabe o que fazer, não sabe de que forma fazer, e às vezes quando ele chega ao extremo do suicídio, é porque ele acha que aquela é a única solução de ter o nome esquecido, né? De ter a visibilidade e a proporção disso esquecida, achando que o único meio é esse, né? Então, esses indivíduos, de fato, alguns podem acarretar questões de ansiedade, não sei como que foi para você, né, Marielle, mas questões assim, elas podem envolver o nervoso de não saber quem vai falar, quem vai comentar, inclusive quando se vive numa cidade pequena, onde praticamente todo mundo se conhece, né, ao que as pessoas vão achar de você, porque querendo ou não, nós vivemos muito ligados ainda à sociedade, né, nós nos importamos muito ainda com o que a sociedade ela vai falar sobre nós, né, inclusive
inclusive quando nós somos conhecidos, quando nós temos um nome exposto. Inclusive eu mesmo, muitas vezes eu falo assim, nossa, eu tenho um nome a zelar, mas por que eu tenho um nome a zelar? É porque a sociedade ela pede isso ou é porque eu me sinto bem com isso, né? Então são questões que nós devemos pensar, nós devemos buscar um autoconhecimento, um autocontrole, até para que nós possamos lidar com essas situações que podem acontecer, até porque nós não sabemos com quem vai acontecer, né? Marielle? Isso, e assim, como a Thay, a Aline falou, no caso do revenge porn, né, e tal, ainda existe, digamos assim, um motivo, né, assim, uma vingança. No meu caso, eu não conheço ele, eu não tenho ele nas minhas redes, eu não sei nem quem é, ele não sabe quem eu sou, foi uma coisa muito gratuita, tipo, eu levei um choque mesmo quando eu vi, assim, o comentário dele, eu fiquei tentando imaginar, tipo, por quê? O que passou na cabeça dele, o que aconteceu? É uma coisa, e nessa época de quarentena, de isolamento, que a gente está usando muito internet, que tudo é online, parece que isso tudo se tomou proporções assim, gigantescas, sabe? Intensificou isso. E assim, é isso, tipo, ele realmente queria me atingir de alguma forma, porque não tem uma explicação. Eu não me referi a ele no meu comentário, foi uma coisa bem genérica, não sei, de alguma forma ele se sentiu atingido, e de forma muito gratuita ele vem lá, não sei da onde, sem saber da minha vida, assim, largou aquilo, sabe? Foi assim, bem difícil mesmo, assim, né? Nos primeiros dias eu fiquei bem impactada com aquilo, por mais que eu trabalhe com isso e veja isso todos os dias. Mas não foi com outro, foi com você que aconteceu. Quando é com a gente, é mais difícil lidar com a situação, porque nós não sabemos o que fazer. Eu sempre costumo falar que é mais fácil a gente pegar e dar um conselho para alguém do que a gente chegar e ter essa autocrítica, essa autoanálise nossa, né? Então, assim, diante disso, Aline, fala um pouquinho para a gente, assim, mais uma dúvida minha, geralmente dos crimes virtuais que acontecem, você tem uma noção ou tem alguma teoria ou alguma porcentagem dos crimes que mais acontecem? A injúria é o que mais acontece. Se a gente for fazer uma busca dos casos na internet, é injúria, e também na questão da injúria racial, da étnica, de gênero, são os que mais acontecem. E gênero e racial. E falar em questão de indenização, levando já para o marco da esfera civil, varia muito do que essa ofensa, que foi assim, qual a proporção dessa ofensa, né? Aí fica a critério do julgador, porque são critérios subjetivos, que ele pode avaliar a proporção que se deu essa divulgação, qual foi aí a honra, né, atingida, a proporção que se deu, mas aí é no patamar de mais ou menos R$10.000 a título de danos morais, é esse valor que o STJ tem dado de indenizações. Aí, sem falar da esfera criminal, né, que dependendo aí da tipificação, de 1 a 5 anos, em média. Certo, muito interessante. E, Tarique, por que você se interessou por esse tema de revenge porn? Conta aí pra gente, porque é um tema que é tão pouco abordado ainda. Tá sem voz. Então, primeiro eu queria algo diferente, que envolvesse uns casos, porque muitas pessoas escreviam sobre a Lei Maria da Penha, sobre os relacionamentos abusivos, sobre violência doméstica, mas o desenvolvimento? E a questão cibernética que vem desenvolvendo e a gente vem crescendo de uma forma assim, devastadora, que a gente não tem proporção de onde vai alcançar. E o que está acontecendo com essas pessoas? Porque, que nem agora a gente já tem uma lei, a gente já tinha, na época que eu fiz o meu trabalho, a gente tinha um projeto de lei Rose Leonel, agora já tem a Lei Maria da Penha já tem uns certos aspectos que caracterizam o crime cibernético. Antes não tinha isso, a mulher simplesmente via, aconteceu comigo e agora, o que eu vou fazer? Não tem delegacia, não sei para onde eu vou.
anos. Tá sem som. Ela se mudou e tentou Tariq. construir. Ela se mudou e tentou construir uma vida em outra cidade, mas e os N casos de mulheres e de pessoas que se suicidam porque não conseguiram lidar com essa situação das suas imagens divulgadas, do que vai fazer, do que as pessoas vão pensar. E foi um caso que, assim, era algo diferente, era algo que as pessoas não estavam... ainda é um caso que as pessoas não têm, assim, tanto carinho em entender, mas o nível de impacto que ele causa pode chegar à morte de uma pessoa, ou uma pessoa ficar com o psicológico abalado de forma de ela não querer sair na rua porque não sabe, será que alguém viu minha foto? O que vão pensar de mim? Viu minha foto e agora o que eu vou fazer? Vão achar que eu sou uma garota de programa e eu não sou. Como é que eu vou fazer para dizer que eu não sou, que nem a Marielle vai pedir uma retratação pública? Eu acho isso de extrema importância, porque era uma rede social dela, era um comentário dela, e uma pessoa fez um comentário num espaço que era dela, e se achou no direito de estar certo. A minha página do meu Instagram, do meu Facebook é minha. Eu posto as coisas que eu acho certo. Se você não concorda comigo, por favor, deixe de me seguir, deixe de ser meu amigo, porque este é o meu pensamento. Agora, a pessoa entra na sua rede social para dizer que você não está certo, você está errado, eu acho que é querer buscar uma discussão desnecessária, mas que pode... Assim, ela compreende, ela tem uma... Não sei se ela já o que passou por trás disso tudo, mas ela tem uma consciência do que aconteceu com ela e ela tá firme quanto a isso e tá buscando os direitos dela. Mas é a pessoa que não tem não compreende sobre isso, que sai dessa discussão do meio das redes sociais e marca um local e simplesmente mata uma pessoa por conta de um comentário numa rede social. Acontece. Hoje, todo dia a gente vê gente morrendo por R$1 ou R$2. Imagine por um comentário na internet desnecessário. Hoje a gente não tem mais um valor. A vida para algumas pessoas se tornou sem valor, que é o nosso bem mais valioso. Para algumas pessoas não tem tanta importância. Então, as pessoas deixam de lado a internet, o meio cibernético e o tamanho da proporção dos danos que ela pode causar. E por mais, sabe, Tariq, que eu não concorde, mas eu preciso respeitar a opinião do outro. Até porque todos nós somos seres individuais, que nós temos nossas individualidades, de fato, né? Nós temos os nossos gostos, os nossos prazeres, e isso não dá o direito ao outro me atingir porque eu sou quem eu sou, né? Então é isso que nós devemos aprender, a respeitar o outro do jeito que ele é. Por mais que eu não concorde, não me dá o direito de ir na rede social dele, não me dá o direito de expor ele de alguma forma, né? Até porque exatamente é toda essa questão onde nós estamos falando. Eu não sei que proporção vai tomar. E quando eu não sei a proporção que toma, eu não sei também qual é a atitude da vítima, eu sendo criminoso, né? Então dá também o direito da vítima de buscar, de fato, todas as reparações necessárias para ela, assim como a Marielle está fazendo, né? E aí é uma coisa também que fica aquela dúvida, né, Marielle? Por mais que você peça uma retratação pública, mas será que vai ter a mesma proporção que teve o seu comentário? Ou o comentário que ele te chamando de vadia, né? Então, assim, tudo isso são casos a se pensar, né? O que você pensa disso? Como se já tivesse manchado de alguma forma, que realmente não tem mais conserto, que deve ser o que essa moça que teve as fotos divulgadas sentiu. É como, já foi, você não tem mais como. E parece, assim, principalmente em rede social, que é do ser humano mesmo, gostar desse tipo de coisa, da treta, né? Dali quando da agressão, da não sei o quê. Realmente, não, eu acredito que não vai ter, mas para mim, assim, pela minha honra, assim, eu gostaria disso, sabe? Até pelo trabalho que eu faço, pelo meio social que eu vivo, por eu ter um filho, sabe? Eu acho que não pode ficar gratuito. Eu aceitei isso e, como eu falei, não é fácil mesmo, é desgastante sim, até porque até hoje mesmo ele me atacou novamente. Então, assim, mas que a gente não pode se calar, porque senão realmente todo mundo vai achar que pode fazer o que bem entende, que nunca vai ter uma consequência.
E assim, ele veio, como a Tarek falou, ele veio lá na minha rede social, entendeu? Que eu coloco. Ele podia até chegar de outras formas, né? E falar, ó, não achei bacana isso, não concordo com você, tanto que algumas pessoas falaram, mas ele já veio logo assim, detonando mesmo, assim, xingando, falando um monte de coisa, falou que eu deveria trabalhar, que eu sou uma vadia, blá, blá, blá. Várias coisas assim, que eu realmente estou até hoje sem conseguir entender por que causou tudo isso nele. Então, a gente vê bastante, né? Daí, para mim, a única conclusão que eu chego é essa, tipo, você não pode falar. Que ainda existe, é uma coisa cultural, né? Que vocês falaram da questão patriarcal, né? Tipo, de mulher tem que ficar quieta, e eu vejo também isso muito no meu trabalho, né? Da questão mulher tem que ficar quieta, principalmente se a mulher depende financeiramente do homem, né? Você tem mais é que ficar quieta, tem que ouvir mesmo, não tem direito de falar, não tem... E, tipo, a gente tá em 2020, sabe? Não era mais para existir esse tipo de coisa, né? Cada um respeitar a sua individualidade, sua sexualidade, sua seja o que for. Eu achei muita falta de respeito mesmo. Tchau. E Aline, você já atuou em algum caso também nessa frente? Como é que é? Já tem algum exemplo para citar para a gente? Tenho, mas o meu caso, ele foi pedido sigilo, eu não posso compartilhar com vocês. Mas, assim, no nosso meio jurídico, todo tempo tem, inclusive, divulgação de sites conhecidos, né, de algum estabelecimento comercial também, que não tem ali, não seja fidedigno ao que realmente está acontecendo, também cabe intervenção judicial para que seja retirado e que tenha retratação, porque a questão da imagem, a reputação da empresa também fica abalada, né? Então, nesse ponto também tem aí a proteção. E agora, para agosto, foi postergado, a gente não sabe quando ainda, vai vir a lei de proteção dos dados, que é outra lei importantíssima também para proteger os dados, é uma lei que visa essa proteção e, com isso, a divulgação dos dados pessoais também vai ser protegida. Então, a gente vê que são mecanismos que vão usando, né, para inibir, e como eu disse, cada qual com a sua responsabilidade. Então, quando você vai na página do outro, fazer algum comentário, você já vai consciente que aquele teu ato pode ter um desdobramento, inclusive jurídico, levando para a esfera criminal e levando para a esfera civil, passível de indenização e passível também aí de uma detenção ou uma conversão aí de pena de serviço prestado à comunidade, lembrando que essa consequência de prestar serviço à comunidade, a pessoa fica com o nome ali no rol dos culpados e isso gera várias consequências da vida civil dessa pessoa, né? Então, a gente tem que pensar muito antes de ir nas redes sociais, achando que não vai ter consequência, achando que vai sair impune e cometer atos como esse que aconteceu com a Marielle. Totalmente desmedido e desnecessário, né? Não precisava essa pessoa ir lá e fazer um comentário no comentário dela e achar que vai ficar por isso mesmo. Então, diante de tudo isso, é muito interessante porque a gente percebe que as leis, elas estão melhorando essas questões, né? Porque se fosse há determinado tempo atrás, nós não teríamos tanta eficácia, talvez, nisso, né? Ou estou enganada quanto a isso, Aline? Não, é isso mesmo. A gente não conseguiria enquadrar, porque tudo tem que ter uma tipificação, a gente tem que enquadrar em alguma lei, né? Aí veio, por exemplo, antes, quando você divulgava, você pegava um celular de uma pessoa, mesmo que com autorização, e ali acessava as imagens de divulgar, a gente não conseguiria enquadrar isso dentro de um artigo, dentro de uma norma. Hoje não, hoje a gente já consegue enquadrar. Veio aí a Lei Carolina Dickmann, que teve toda aquela proporção, não sei se vocês lembram, né, dela ter deixado o celular para conserto, e a pessoa pegou ali umas imagens dela nua, e ela, por uma figura pública, foi ameaçada por essa pessoa, ou pagava
10 mil reais, ou ia divulgar as imagens dela. Então, ela conseguiu, a partir disso, identificou-se o quê? A necessidade de tipificar essa conduta. Então, assim, a cada vez que vamos avançando na tecnologia, na sociedade, as leis também vão avançando, vão criando leis. A impugnação sexual, por exemplo, quando divulgava a imagem da pessoa, não tinha tantas consequências, agora já está enquadrada ali no Código Penal. A lei da importunação sexual também melhorou aquelas situações que a vítima vivencia muito em grandes cidades, aqui a gente não tem tanto, mas em grandes centros, que é ser importunada no metrô. Vou fugir um pouquinho aqui do assunto, mas só para poder dizer que essa lei tão boa veio, inclusive, para regulamentar isso. Então, aquele que importuna sexualmente uma pessoa dentro do metrô também está enquadrado agora no Código Penal, é crime. Então, a lei ela vai avançando de acordo com a sociedade, né? A sociedade vai avançando. Temos, sim, várias leis ultrapassadas que precisam de atualizações, temos. Mas o que a gente vê é o avanço, e como eu disse há pouco, temos que ser fiscais. Se cada qual de nós se incomodar com o que aconteceu com a Marielle, dela ser chamada, foi chamada na rede social, e a gente olhar aquilo e ser conivente com aquilo, ou então ir lá e reforçar também, lembrando quando você vai lá e reforça o ato da pessoa, você está sendo conivente e está tá junto com ele na prática desse crime. Então, a gente tem que ter essa consciência, né? Isso. E assim, eu queria falar só mais uma coisa. Além do avanço jurídico, posso falar? Assim, além do avanço jurídico, tem o avanço da tecnologia, porque quando eu fui lá na delegacia para representar o rapaz, o delegado me falou que com o linkzinho que ele conseguiu colocar a mensagem dele, eles conseguem identificar o computador, o celular, de onde saiu aquela mensagem. Então, muita gente pensa que porque está atrás de um celular, ele está escondido, né? Atrás do celular, e ele pode falar o que ele quiser. Mas não, hoje existe esse avanço, né, na tecnologia de você conseguir detectar de onde saiu aquela mensagem, de qual computador, de qual celular. Então, não é assim facinho de ficar impune, não. Isso também é bem bacana, é um avanço bem legal. Igual grupos de WhatsApp também, né? A gente tem vários, hoje em dia, vários grupos de WhatsApp. E a gente vê muito isso acontecer em grupos também, essas ofensas gratuitas em grupos de WhatsApp, né? E lembrando que repassar essas mensagens também pode configurar uma prática de crime com as consequências devidas também, porque tem muita gente que começa a printar aquilo dali e replicar, né? Quando vê, aquilo ali tomou uma proporção muito grande. Então, essa questão de repassar, inclusive, a gente tem aí o projeto de lei fake news, justamente para acabar com isso. Você ter uma notícia, ver uma coisa e simplesmente ir repassando sem saber a fonte, sem saber se é verdade, e o que isso pode acontecer, causar na vida daquela pessoa que foi afetada é muito grande. Então, a gente tem que ter essa responsabilidade. Tá sem som, Yara? Não sei se foi a Aline ou se foi a Marielle que falou, mas em relação a estar na internet tanto para o mal quanto para o bem. Eu acabei de ler um comentário aqui de uma moça de Maringá, eu não lembro o nome, acho que é Isabela, que ela fala o seguinte: eu estou aqui em Maringá, Isabela, estou em Maringá e acompanho os seus debates e acho muito bom. Então vocês percebem a proporção que toma? Nós estamos numa live em Rondônia e está chegando lá em Maringá. Né? É muito interessante isso. Então, assim como pode-se de fato fazer para o mal, pode-se fazer para o bem, né? E essa é a nossa tentativa de desmistificar, né? E levar para a sociedade o conhecimento de que a internet ela não é sem lei, né? Não é uma terra sem lei, né? E que por não ser sem lei, qualquer um pode tomar a iniciativa de buscar reparação quanto a isso. Né? E a Corcirene, ela fala o seguinte: essas condutas retratam um verdadeiro vilipêndio à dignidade, um ato desumano e degradante. É preciso sim dar um basta, né? Que é exatamente o que a Marielle está buscando, dar um basta nessas questões. Então,
Gente, é muito interessante quando a gente fala sobre essas questões, porque às vezes a gente acha que vai deixar para lá porque não vai ter conduta nenhuma, ninguém vai fazer nada, mas a gente percebe que vai ter alguém para lutar também. Vai ter mulheres lutando por mulheres e alguns homens lutando por mulheres também, né? Nós precisamos, de fato, mudar a visão da sociedade patriarcal, a sociedade onde só o homem pode e a mulher não pode nada, onde a mulher ela tem que ficar calada, como vocês trouxeram nisso. Não, realidade não. Nós precisamos falar, nós precisamos dizer sobre os nossos sentimentos, sobre aquilo que nós sentimos, até para que possamos ter o respeito devido, até para as pessoas aprenderem a confiar também uns nos outros, porque eu acho que falta um pouquinho disso, né? Porque quando a gente fala de confiança, foi exatamente a primeira questão que eu trouxe. Quando a gente fala de confiança, eu mando a foto, né? Na confiança de que o outro não vai publicar, mas o outro vai lá e faz, né? Então, até que ponto, né? Certo? E, Tairik, finaliza pra gente sobre a questão do teu TCC aí, como é que foi, como você se sentiu, qual foi a repercussão que teve isso, o que seus professores, eles falaram. Fala um pouquinho aí pra gente. Na época, foi algo novo, para os professores foi algo novo de avaliar, porque as pessoas não se atiam muito a essa situação, aos casos, não sabia que tinha casos aqui em Porto Velho porque a maioria realmente tem essa questão do sigilo. E aí, no caso concreto que eu consegui utilizar, ele foi numa palestra da OAB, onde o Felipe Gurjão e o Felipe Pestano, os dois doutores, advogados, estavam falando sobre um caso, e a vítima falou, ela fez um vídeo, que ela não pôde estar no dia, mas ela falou sobre o caso dela, ela se emocionou e ela ainda estava bem abalada com a situação, que não é muito fácil para ela. Então, assim, o caso é um caso que para muitas pessoas ainda vai ser algo novo, as pessoas ainda precisam ouvir mais sobre isso, ter mais interesse sobre isso. Hoje a gente tem algumas pessoas vendo isso na nossa live, mas eu espero que essa live se fique salva e tenha acesso a várias outras pessoas para que elas tenham consciência que nós temos delegacias, que a gente precisa ter voz. A maioria dos casos ocorre com mulheres, sim, mas ocorre com homens, ocorre com crianças, ocorre com jovens. Com jovens, a proporção disso, se a gente fosse falar ainda, a gente ainda ia longe, porque com jovens é mais difícil. O jovem, ele vive muito intensamente, então para ele tudo é muito intenso, tudo para ele tem que ser vivido no hoje. Eles mandam fotos sem saber, sem ter um mínimo de noção do que eles estão mandando. São crianças mandando fotos de nudes delas sem saber o que vai acontecer na vida delas. Para tirar isso da internet se tira, mas sempre fica vestígios. Não é uma coisa que vai sair eternamente, sua vida vai voltar ao normal. Alguém, uma hora ou outra, vai encontrar sua imagem, vai saber da sua história. Então você tem que ser criterioso, você tem que fazer como a Marielle, buscar o seu direito. Ela foi uma rede social dela, ela está no direito dela, com certeza, porque é um perfil dela, gente. Você tem que entender que cada pessoa tem o seu perfil, você faz no seu perfil o que você quiser. Eu não estou dizendo que você não deve compartilhar foto, cada um tem seu direito de fazer o que quiser, mas tenha consciência da proporção, onde pode chegar a sua imagem, e do lado positivo e do negativo, onde pode chegar. Algumas pessoas compartilham e você tem que ter a noção que um dia, se esse relacionamento terminar, pode ocorrer alguma coisa. Você tem que conhecer bem se seu parceiro, se ele vier um dia, não sei se seu parceiro, mas que ele tenha, como aquela velha frase, se ele não é seu amigo, mas se você deixou de ter amizade daquela pessoa, você não precisa divulgar o segredo dela. As fotos é isso. Terminou o relacionamento, exclui essas fotos, eu vou excluir tudo, vai tirar a pessoa da sua vida, exclui todas as fotos. Não tem o ato de vingança, porque isso pode parecer que não existe um dano, ou pode parecer que não vai existir uma pena, mas vai existir. Pequeno ou grande, mas vai existir de alguma proporção. E as pessoas têm que entender que não tem que ter a inversão
dessa culpa. Ela fez errado em fazer aquele comentário. Ela não deveria postar aquela foto. Se ela postou, ela quis postar e ela confiou quando a gente comentou. Ela fez o comentário na rede social dela, ela fez. Ela nem imaginou a proporção que fosse chegar e que uma pessoa totalmente desconhecida fosse chegar para ela e fazer, além de comentar sobre o que ela falou, chamar ela de vários homens de baixo calão e atentar contra a imagem dela sem mesmo a conhecer. E mesmo que a conhecesse, não precisava tornar publicamente, vinha no privado, falava que não gostava. E tudo bem, mas a pessoa tem a intenção de tornar fazer aquele movimento, causar todo esse alvoroço. Gente, a gente vive momentos tão difíceis, não só de pandemia, mas no mundo inteiro, onde várias mulheres estão sofrendo violências o tempo todo, onde nós temos jovens se matando o tempo todo por motivos de depressão e coisas pequenas. Então a gente não tem que causar coisas pequenas, fazer uma bomba e levar pessoas a se matarem ou pessoas a ter transtornos psicológicos por motivos minuciosos. A gente tem que se preocupar com a saúde, ser feliz, com cuidar da imagem, com ter novas amizades, conhecer pessoas, ter debates. Agora, discussões por motivos chulos e desnecessários, eu acho que a gente não vai levar a gente a nada. O mundo tem várias outras coisas para a gente pensar e discutir. Desses casos, como o da Marielle, como de violência doméstica, vai estar acontecendo o tempo todo, porque, como a gente falou, a internet está avançando, e com isso a gente tem grandes avanços, só que a lei, infelizmente, como a gente sabe, ela caminha, ela engatia, e ela não vai conseguir alcançar esse avanço, e a gente precisa ter um controle sobre isso e tentar fazer que se amenize, pelo menos, esses casos, que não venhamos a ter casos de mortes, de danos psicológicos, de pessoas com depressão, ou alguma coisa do tipo. E assim, nós também não seremos tão injustas, né? Diante de tudo que foi colocado, nós trouxemos muito a questão dos crimes virtuais que envolvem nós, mulheres, mas, como eu falei, não seremos injustas. Há mais ou menos uns 2 meses atrás, eu acho que a Aline vai poder explicar um pouquinho sobre isso para a gente, Aline. Nas redes sociais, eu não sei se isso era um crime, eu acho que você vai poder falar para a gente que se envolve, né? Há mais ou menos uns 2 meses, como eu falei, começou a rolar aí em WhatsApp, em Facebook, uma lista de homens, né, que eram acusados de abuso sexual, que era acusado de ser o prostituto, né? Assim como as mulheres às vezes são acusadas. Você tem como falar um pouquinho sobre isso para a gente? Você soube dessa questão, dessa situação? É um crime virtual, não é? Onde se enquadra aí? Então, Yara, eu vi essa lista circulando, não me aprofundei muito, até não consegui identificar a proporção que se deu hoje, né, disso tudo, mas que na época teve ali vários nomes divulgados, supostos abusadores, supostos agressores. E isso a gente pode ter como uma rede, né? Uma rede de proteção, que é que eu falava há pouco. Se cada qual ali for fiscal e ajudar a outra, então tiveram a ideia de divulgar essa lista. Eu não vislumbro ela como um crime, até mesmo porque aquela pessoa que está lá inserida e ela eventualmente não tenha praticado nenhum ato do que está ali, né? Porque parece que era definido pelos emotions, né? Era estuprador, abusador, agressor. E daí, se ele não teve participação naquela conduta que está induzindo a ele que vai buscar os meios para ter as reparações que acha que teve proporção do nome dele ali divulgado, né? Mas foi uma rede de proteção das mulheres divulgando essa lista. Teve aqui em Rondônia, teve no Brasil todo, com vários e vários nomes colocados e divulgados. Perfeito. Né? Então, quando a gente percebe isso, é interessante você falar, porque nós que querendo ou não somos de outra área, alguns leigos, a gente não entende até que ponto a exposição desses nomes masculinos também pode gerar algum dano, né? Poder querer algum tipo de reparação por isso. Mas quando você coloca, eu acho muito interessante que se de fato a pessoa não tem nada a ver com isso,
ela vai buscar os meios legais, né? Até porque quando houve a exposição, pelo conhecimento, pelo pouco conhecimento que tivemos, quando houve a exposição, também apareceram vítimas, né? Não foi isso? Algumas possíveis vítimas, né? Várias vítimas. Inclusive, aconteceu de meninas que viram o nome de pessoas que estavam lá no hall e também falar, olha, também fez comigo. E daí, com isso, começou várias meninas a ter coragem de denunciar e ir atrás de reparação. Perfeito. Né? Então, gente, a gente percebe assim que esse é um assunto muito polêmico, um assunto que se a gente começar a falar, ele não tem fim, né? Porque, de fato, essa rede de proteção, ela precisa existir, porque nós precisamos, tem que começar por nós, mulheres, mães, psicólogas, advogadas, né? Pessoas que tenham o mínimo de conhecimento para estar orientando, porque se não formos nós que lutarmos por nós, quem será, né? E como eu falei anteriormente, de fato a internet não é uma terra sem lei, né? Então, pessoas vão sofrer de forma jurídica, pessoas vão sofrer de forma psicológica, e até que ponto eu posso ajudar, né? Então, vamos nos colocar como principal também dentro desse contexto, nós, profissionais, né, vamos ajudar, vamos ter essa rede de apoio, como a Aline falou, né? Assim como hoje a Marielle sofre, alguém que está ao nosso lado também pode sofrer, nós podemos sofrer, né? Nós não sabemos até que ponto os nossos comentários eles vão surtir efeito o do outro se achar no direito de vir falar sobre os nossos comentários, né? Então, lógico que nós devemos ter cuidados, né, quando a gente fala, quando a gente coloca algo na internet, mas não é porque eu coloco algo que é meu na internet que o outro ele tem que se sentir ofendido pelo que é meu, né? Então, assim, se sofrer algum tipo de agressão, como eu acho que a Anne colocou aqui, abuso sexual, denuncie na delegacia ou procure a associação, porque nós da Associação Filhas do Boto Nunca Mais estamos também dispostos a ajudar cada um de vocês, tá, Marielle? Então, sinta-se abraçada pela associação, tá? Eu agradeço a cada um de vocês que deram esse tempo, essa uma horinha aí pra gente estar falando sobre esse assunto, tá, meninas? Agradeço de fato, creio que ajudou muita gente, porque tem vários comentários aqui falando que tá no Pará, no Amazonas, né? Tá lá no Sul. Então, assim, eu espero que possa ter ajudado. Isso eu acho muito legal e muito interessante, que nós possamos, né, nos abraçar nesse sentido de poder passar um pouco do nosso conhecimento para as outras pessoas que não têm, tá? Tarik, muito obrigada por ter participado, né? O teu TCC, lógico que coloque ele, publique, faça o que você puder, porque vai ajudar muitas pessoas a terem conhecimento. Aline, parabéns, muito obrigada também por ter participado, né? Você é uma advogada excelente, creio que muitas pessoas, a partir dessa live, vão te procurar também quando se tratar desse assunto, né? Porque você explanou muito bem as questões legais, as questões jurídicas, porque é de excelente para que nós possamos conhecer, porque tem coisas que nós não conhecemos de fato quando se trata de lei e a gente quer deixar para lá, né? Marielle, como eu falei, sinta-se abraçada por nós. Tá? Muito obrigada por ter participado, por ter exposto a sua vida, a sua intimidade, né? E que, de fato, você tem uma reparação por isso, porque quem fez isso com você pode fazer com outra pessoa, né? E a partir do momento que for atingido, eu acho que vai pensar um pouquinho mais antes de querer atingir alguém, tá? Então, busque mesmo seus direitos e, a partir disso, você busque vamos dizer assim, deixar o seu emocional não se abalar, porque você sabe que tem pessoas junto com você, lutando junto com você, tá bom, meninas? Então, quero agradecer também a cada um que tirou o tempo para estar junto conosco, espero que vocês tenham compreendido um pouquinho do que nós quisemos trazer para vocês, tá, pessoal? Então, muito obrigada, uma boa noite, estejam nos acompanhando nas nossas outras lives, que com certeza traremos assuntos excelentes e interessantes para que cada um de vocês possam estar acompanhando, tá? Boa noite a cada um de vocês. Bom. Tchau, tchau. Obrigada.